Esse podcast é pra você que quer empreender e não sabe o que fazer. Esse podcast é pra você. Esse é o Fala Cansado. A vida de outras pessoas, como seus colaboradores ou seus clientes. Então, o teu negócio não é diferente, cara. O que eu quero dizer para ti? Que o objetivo do empreendedor é impactar vidas, é transformar vidas, além de ter o seu sustento e o seu negócio. Então, a gente tem o objetivo aqui de conversar com pessoas que estão fazendo isso, né? Que tem uma verdade, que tem a essência quando fazem, né? Executam a tarefa, o serviço, o trabalho que elas estão desempenhando nesse momento. Então, hoje a gente vai falar muito de energia, de transformação, e eu espero de verdade que esse podcast possa transformar a tua vida de alguma maneira. A gente vai estar aqui de forma clara, né, falando de forma simples, para que tu possa entender coisas que às vezes tu não tem tanto acesso ou não tem tanto conhecimento, mas que são fundamentais. Vou deixar essa convidada de hoje se apresentar, quero dizer que é um prazer te receber aqui no Fala Cansado, e espero que a gente tenha um papo abençoado aí, que tu goste da conversa. Com certeza, gratidão. Boa tarde para todas as divas e divos da consciência que estão aqui agora no ao vivo ou que vão assistir depois. Estou muito feliz de estar aqui divulgando esse trabalho, que é um trabalho que eu tenho um amor incrível por ele, que é algo que faz parte da minha vida. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Kellen de Lu, psicóloga, mentora de mulheres. Venho numa jornada de empreendedorismo desde os 14 anos de idade. Então, a minha vida sempre foi empreender. Comecei com 14 anos empreendendo na área da estética. Meus pais sempre foram empreendedores e com 14 anos eles montaram uma clínica, eu e mais minhas duas irmãs. A mais nova tinha 12, eu 14, e a mais velha já tinha 18. E aqui tem a ver, a mais empreendedora sou eu aqui. E eu fiz o meu primeiro curso, então, com 14 anos, na área técnica, porque naquela época não existia faculdade de estética como existe hoje, e ali eu comecei trabalhando, empreendendo, né? As mulheres sentavam na minha cadeira e falavam de suas vidas. 18 anos bateu, veio o vestibular. O que eu ia fazer no vestibular? Psicologia, óbvio, porque eu tratava ali do íntimo afetivo das pessoas. Eu trabalhava muito essa questão que a mulher muitas vezes olhava no espelho e o que incomodava ela não era que ela estava olhando no espelho, mas era algo dentro dela. E ali, muito jovem, eu já percebia isso. E eu fazia esse link. E as pessoas naquela época, imagina, em 1998, as pessoas não entendiam isso. Que doideira. Alguém que trabalha, que é cabeleireira, que é massagista. Ali, eu comecei lidando no cabelo, entrei na área das terapias com a massoterapia e aí me apaixonei. Então, fazem 30 anos que eu faço isso, entender a alma humana e a psique feminina. Eu brinco, são divas e divos, porque hoje eu tenho um público masculino, mas meu público é cor-de-rosa. Né? Há muitos anos com as divas, né, trabalhando, e foi uma construção. Eu cresci fazendo isso, né, olhando para as mulheres. Eu cresci olhando o meu pai tratando muito bem as mulheres da vida dele, porque ele é o bendito fruto, né? As 3 filhas mulheres, a esposa. E então eu acredito que essa foi a minha missão, ser criada dentro dessa família para trazer isso para as mulheres hoje, que se perdeu tanto, porque ao longo da minha vida eu passei por esse deserto da alma, aonde eu me perdi, né, durante um relacionamento, durante o meu primeiro casamento, e eu entendo hoje que foi um grande resgate de alma, que era para que eu tivesse passado por isso, para hoje eu poder falar para essas mulheres que não aceitem menos do que vocês mereçam, porque nós somos merecedoras de tudo. Legal, é bom quando a gente vê a essência das coisas, né? Agora tu falando, por exemplo, eu fui criado pela minha mãe e tenho 2 irmãs, né? São gêmeas, não são idênticas, são gêmeas, então como é importante, né? Esse papel do homem também na vida da mulher e vice-versa, né? Entender isso, até deu um corte esses dias num outro episódio que eu tava conversando com a Bárbara aqui, que ela tava falando, a gente tava falando de Deus e tudo mais, e ela fez esse link, eu falei que eu vi um corte
de uma mulher, acho que era psicóloga, não tenho certeza, tá? Mas ela falou assim que as mulheres reclamam muito dos homens, que o homem é isso, o homem é aquilo. E daí tá, mas quem é que cria esses homens, né? Então também ter essa senso de responsabilidade, eu até deixei claro quando eu falei que foi uma fala de uma mulher, né? Porque eu não tenho lugar de falar pra isso, né? Mas eu achei muito interessante porque pra mim, como pessoa, como ser humano na minha vida, eu sempre atuo com autorresponsabilidade. Isso mudou muito o meu jogo, assim, inclusive como empreendedor, como pessoa. Hoje eu sou pai, tenho um filho de 1 ano e 6 meses. Então, como é importante a gente ter essa autorresponsabilidade, mas para a gente ter essa autorresponsabilidade, a gente tem que se entender, né? Daí eu queria falar isso hoje, como que tu ajuda na prática essa mulher a se entender, né? Quais são as ferramentas que tu utiliza? Porque hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Muito recurso, muitos tipos diferentes de terapia, né? E eu queria que a gente conseguisse explicar para a galera sobre o que a gente está falando de fato e, inclusive, quem for procurar, querem saber o que ela faz, aonde que ela pode ajudar, porque às vezes a gente nem se liga nisso, sabe? Mas qual a dor que o nosso serviço ou trabalho resolve? Então, cada pessoa vai te procurar por uma dor diferente, né? Então, quanto mais dores a gente puder falar hoje que a Kellen trata e ajuda nesse tratamento aí, eu acho que é bacana, né? Com certeza. Então, hoje eu trato a alma humana através da dualidade. Nós somos seres, né? O universo foi feito através da dualidade. Sol e lua, bem e mal, né? O certo e errado. Tudo tem a dualidade. E aí, essa essência, quando tu fala essa questão, né, de quem criou um homem foi uma mulher, nós temos que ter a autorresponsabilidade através do autoconhecimento, que a gente vai gerar esse senso de autorresponsabilidade. Porque não é uma técnica, não é uma terapia, não existem gurus que vão modificar a nossa vida. Eu, por exemplo, sou um canal. Eu trago conhecimento para as pessoas e o que elas fazem com o que elas recebem durante as sessões, durante os cursos, é de responsabilidade delas. Então, essa conscientização é muito o meu papel hoje em dia. É legal para eu finalizar aquele recorte ali, não eximindo a responsabilidade do homem de não ser um bom homem, né? Só achei legal falar, porque ela falou que também, né, a gente cria. Assim como eu vejo responsabilidade por um filho, se eu tivesse uma filha mulher, também ia ter influência direta, como tu falou do teu pai, né? Sim. E eu brinco com o meu pai, assim, que o meu padrão de exigência é muito alto, porque ele me criou para que eu tivesse isso, porque foi o universo que eu conheci. E se tu é uma mulher que não conheceu esse universo, não importa se tu tem 20, 30, 40, 50 anos, tu pode escolher conhecer esse universo, porque é autorresponsabilidade, teu autoconhecimento. Quem eu sou hoje? E quem eu quero ser no amanhã? Porque na linha do tempo só existe o hoje. Pessoas que sofrem, que me procuram, que sofrem de ansiedade, vivem de futuro. Pessoas que sofrem normalmente de depressão e de angústia, vivem de passado. Quem vive no aqui e agora não tem tempo para pensar nisso. E eu fui a pessoa ansiosa e depressiva. Eu passei por todos esses caminhos. Então eu sei o caminho que eu percorri e como eu saí dele. E eu sempre digo para as minhas alunas, nós estamos num patamar, ontem eu dei uma mentoria, que é a mentoria SOL, Empreender com Propósito, que são para terapeutas. E eu disse para elas assim, nós temos algo que é um plus no mundo do empreendedorismo, porque nós somos terapeutas. Então nós temos ferramentas o suficiente para sairmos dos espaços que nós criamos, porque tudo começa na nossa mente. Para esse microfone aqui existir, para esse copo de água aqui existir, primeiro ele existiu na mente de alguém. Então o que materializa, o que colapsa a onda, são os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então quando eu começo a conhecer e a entender isso, quando eu começo a entender os princípios universais, eu brinco que não fui eu que inventei as regras. Eu só jogo o jogo porque eu sou a filha do dono do mundo. Deus fez as leis universais. Independente da tua religião ou da tua religiosidade, espiritualidade nada tem a ver com religião. É a parte energética, é o campo energético do ser humano. E isso a ciência já explica. A gente fala em estado de espírito, né? Isso. Que é diferente de religião, além de, é uma doutrina, né? Na verdade é isso, né? Então, a espiritualidade não, é tu acreditar em algo maior e viver essa energia que, independente de tu acreditar ou não, tu tá nesse universo, né? Então não tem como fugir. Então, quando a gente conhece e a gente domina essas energias ou a forma como elas se apresentam, a gente tem maior controle, mas não é o controle de ser o controlador, mas eu digo de planejar o teu futuro. Bom, hoje eu fui a Kellen ansiosa, a Kellen que passou por uma depressão, e quando eu dei o start, eu entendi que não era aquela vida que eu queria, e não era aquela vida que eu merecia. E por que eu estava naquele estado?
Era por escolha. Aí as pessoas vão me dizer, tá louca que tu escolheu ficar doente. Sim, era uma escolha. Quando eu vivia no arquétipo da vítima, quando eu vivia, por que comigo? Por que meu marido me traiu? Por que isso aconteceu comigo no meu casamento? Eu fui uma pessoa tão boa, ó Deus, tu me abandonou? Não, ele estava preparando algo muito maior para mim. Que era hoje poder estar aqui falando para centenas de pessoas, e não só para as mulheres, porque isso impacta na relação com os homens. Então, o homem que está assistindo esse podcast, ele vai entender também que tem a parte da autorresponsabilidade dele. Num casamento, num relacionamento, 50% é de um e 50% é de outro. Ninguém vai falhar sozinho. Acumulam-se as funções, acumulam-se as cargas. Eu fiz uma pesquisa e 53% dos divórcios até o ano passado eram tidos por crises financeiras no casamento. E aí, quando as pessoas estão cada vez mais preocupadas em tirar proveito do outro e não estão dispostas a dar algo, eu sempre digo, relacionamento para mim tem que ser a parte boa do meu dia, o meu recreio. Eu não posso chegar em casa e ter alguém me esperando pra gente brigar. Eu não posso chegar em casa, que é o meu ambiente, meu templo sagrado, e querer tirar proveito daquela pessoa para que eu me sobressaia na vida. Não, é uma dualidade, é uma cumplicidade. Então, estar em equilíbrio com isso. E hoje as pessoas se perderam no seu ego. E esse é o meu trabalho, de resgatar e entender. Ó, o ego ele é importantíssimo, sem ego ninguém vive, tá, gente? Então, assim, ó, papai Freud, eu comecei a minha parte na carreira da psicologia apaixonada por Freud. Em 98 para 99. Em 2001, eu fui morar nos Estados Unidos, fiz parte da formação no El Camino, na Califórnia, e lá eu me tornei mais comportamental, mais cognitivo, e aí eu vim tecendo sobre física quântica, sobre neurociência, que lá já era muito forte, e aqui no Brasil ainda não. Só que 2001, vocês lembram que foi o ano da Torres Gêmeas. E eu tava de férias da faculdade aqui no Brasil. Minha passagem era para 13 de setembro e as Torres Gêmeas foram dia 11. Minha mãe rasgou minha passagem. 13 de setembro é meu aniversário. Olha aí, viu? E confiscou meu passaporte. Fiquei aqui ilhada, eu chorava. Meus colegas me mandavam, um mês depois tudo se organizou, meus colegas me mandavam, na época era e-mail, gente. Olhem como é que são as coisas, né? Eu digo que assim, eu não sou destemida, eu tenho medo, mas eu sou muito corajosa. Em 2000 para 2001, eu saí de um país onde eu não dominava muito bem o inglês. Eu tinha inglês aquele The Books on the Table, aquela coisinha que a gente aprende ali, né, no cursinho de inglês daqui. Naquela época não tinha internet como tem hoje, gente. Na época não existia Google, para vocês terem noção. O nosso discador era Alta Vista. Eu lembro disso porque eu tinha que ir na library da faculdade mandar e-mail para os meus pais. Eu lembro que nessa época, em 98, 2000, 2001, tipo, não tinha computador em casa e a gente tinha um joguinho de futebol que chamava Elefute. E daí tinha um amigo que tinha um computador e ia uns 4, 5 pra casa dele pra ir lá, pra poder ter acesso ao computador. Era caixotão lá, era outra coisa, né? É outro papo mesmo, assim. Mas superar os meus medos naquela época fez eu ser a mulher que eu sou hoje. Fez eu ir lá, cheguei, me inscrevi numa faculdade, eu fiz um mês de curso de inglês e já estava dentro da faculdade. Com uma semana eu já estava trabalhando lá. Comprei um carro e estava entregando comida. Tinha toda uma estrutura aqui no Brasil, mas eu fui lá para aprender. E aí hoje eu entendo que eu fui para Califórnia, por quê? Porque no Monte Shasta é onde tem os cristais etéricos dos arcturianos, que nós vamos conversar sobre isso. Mas eu não sabia, não tinha consciência. Mas o meu saber interior me fez ir até lá. Como que uma menina de 19, 20 anos tem essa ideia? E Califórnia, assim, surgiu, não conhecia ninguém, não tinha ninguém lá. Hoje em dia é muito fácil, né? Com as redes sociais, com essa questão, se dá uma proximidade. Naquela época não tinha isso. Então eu fui muito corajosa, né? Fui com medo mesmo e as coisas foram acontecendo. E hoje, com a consciência que eu tenho, eu entendo que já era o meu chamado. Porque esse chamado eu tenho lembranças dessa multidimensionalidade que eu trabalho hoje desde os 3 anos de idade. É muito legal, né, isso aí, agora tô falando assim, que a gente, na maioria das vezes, a gente só tem consciência sobre as coisas muito depois. Então, esse é o lance. Tipo, tu fica tão preocupado na hora e não entende que é um processo que é extremamente necessário ser passado, ser vivido, né? Eu tenho um e-book que chama Só Tem Sucesso Quem Fracassa. Que é a forma que eu aprendo. Dando a cara, erro, então tá, errei aqui, então tá, vou acertar pra cá. E no primeiro capítulo eu falo de um episódio que corrobora com isso que tu tá falando, que é o seguinte, que a mãe
Eu falei, minha mãe, falecida mãe, tem irmã, minhas irmãs têm 10 anos de diferença de mim. E daí eu tinha me formado na 8ª série, né? Ensino fundamental, né? Fundamental, né? Obviamente. Fundamental. E daí, só que eu não queria estar ali naquela parte de formatura, formalidade. Eu tava andando de skate na rua, todo sujo. E daí cheguei em casa, ela com as minhas irmãzinhas pequenininhas, arrumadinha e tal. Fui pra ela, que era empregada doméstica, tinha 3ª série. Eu estar me formando na 8ª série era importante pra ela. Só que só hoje, assim, alguns anos, né? Eu consigo ter esse nível de consciência que mesmo eu ainda não tendo interesse nenhum em participar daquela formalidade, eu iria lá, pensando hoje que eu não tenho mais minha mãe, sabe? Então, às vezes a gente demora muito pra aprender as coisas e tá tudo bem, só que o que vai nos facilitar, pelo menos é como eu acredito, facilitar viver os processos, aí já tem esse entendimento que isso é necessário, que a dor é necessária, que o sofrimento às vezes vai ser necessário para ele te libertar de alguma coisa, para te trazer um aprendizado que tu não teria de outra forma, entendeu? E a gente vê que as pessoas de sucesso, as pessoas que mais prosperam na vida, são pessoas que sofreram mais que as outras, sabe? Então, como é importante a gente lidar, né, com isso, e ter esse entendimento que tudo bem, na hora talvez tu não enxergue. E daí entra a Kellen aí que talvez não, com certeza pode ajudar ter essa visão de fora, né? Porque quando tu tá vivendo o processo tu não consegue resolver. Tu não enxerga, tu não tá vendo que tu tem aqueles problemas e tal. Então tu pode ter coragem pra resolver, que nem tu teve, mas ao mesmo tempo ser humilde pra buscar ajuda também, né? E saber, vou procurar a Kellen pra ver como que dentro do que a gente tá falando aqui consegue clarear minha mente, porque a gente precisa de mentores, de terapeutas, a gente precisa do externo pra gente ser melhor, porque ninguém evolui sozinho, né? A força do teu braço, ela tem um limite, né? Então, tu é o homem lá de cima, é uma ajuda de alguém do lado, às vezes um amigo, de um familiar, terapia, mentoria. Então, a gente precisa de todo o suporte, né? Hoje não teria como fazer esse podcast aqui se eu não tivesse suporte dos meus sócios e da minha equipe, entendeu? Então, as coisas não tem como a gente fazer as coisas sozinho, né? E ter esse entendimento, eu acho que é o maior avanço que a gente pode ter hoje como um ser humano, né? Sim, uma coisa que eu sempre deixo claro. Não tomem o que eu falo como verdade. É só uma luz para vocês. Aí vocês vão e façam as pesquisas de vocês. É aquilo que funciona para a tua vida. Mas também não utiliza essa minha fala como âncora, dizendo, né? Ah, Kellen me disse isso. Não, para que tu tire proveito daquilo que serve para tua vida e aquilo que não serve, ok. E é sempre assim. Eu sempre digo para as minhas alunas. Eu agora estou em 4 mentorias, eu sendo mentorada. Eu tenho 3, 4 terapeutas sempre, para várias coisas na minha vida. Sempre, sempre, sempre. E nesse processo de dar os cursos, ensinar, eu estou sempre me colocando no processo de aprender, que é essa busca pelo autoconhecimento. Todos os dias, quando eu dou uma aula, eu aprendo muito. Porque me vem insights, downloads de informação que antes eu não tinha consciência. E que hoje eu estou aberta para receber aquilo. Que eu chamo, né, de plataforma de recebimento. Que isso é muito bacana. O que é a plataforma de recebimento? Quântico, energético, multidimensional. E que nem ir na academia todos os dias. Se eu for na academia todos os dias, eu vou ter o braço forte, o músculo, né, fortalecido. A mesma coisa com a parte energética. E aí eu criei ferramentas que a pessoa ela é sua autoterapeuta, que é o home care. Então aquela coisa que a pessoa vai na terapia convencional uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ok, é bacana, tu tem alguém ali para te ouvir. Mas o teu trabalho energético diário, como é que tu faz? Então, existem ferramentas que tu pode te auto-aplicar diariamente, que eu recebi através de canalizações, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, que eu sei que o pessoal adora. Inclusive, eu vim com a camisetinha aqui do ET, porque eu sou a garota dos ETs. Chegaremos nesse papo aí. Então, assim, e hoje eu uso essa parte multidimensional para tudo, para os negócios, para ensinar as minhas mentoradas a aplicarem no seu negócio, independente de elas serem terapeutas ou não. Até porque as minhas mentorias iniciaram com profissionais da estética. Na realidade, um pouco antes, eu tive, lá com 24 anos, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive uma empresa de aço, uma empresa familiar também. Então, assim, eu tive uma empresa familiar aos 14 anos, que perdura até hoje, a estética. Tive uma empresa com o meu primeiro marido, que era uma empresa de aço, porque meu pai empreendia nessa área, e eu disse pro pai, ensina ele, e aí nós colocamos. E dali eu comecei, quando eu me separei, que me desestruturei, né, a minha separação foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu olho assim, mas eu passei 2 anos de dor,
no deserto da alma, me achando a vítima de que ele era o culpado, porque ele me traiu, porque ele me abandonou, porque ele me ferrou, porque ele faliu a empresa. Era tudo isso. Porque aos 24 anos, hoje na era digital é muito fácil faturar o primeiro milhão. Naquela época não era. Aos 24 anos eu já tinha conquistado meu primeiro milhão. Então aquilo, naquela época era muito surpreendente fazer isso com tão pouca idade. Porque, né, a gente sabe que as pessoas começam a prosperar lá depois dos 40. Então aquilo era muito potente, muito forte para mim. Quando eu me vejo com uma filha, bebê, meu marido me traiu, e quando eu me perdi nesse deserto da alma, quando eu fui me olhar para a empresa não existia mais. Uau! E agora o que eu fiz da minha vida? Porque meus outros negócios, eles eram paralelos. A minha grande fonte de renda estava vindo daquela empresa. E aí eu me vi sem nada. Eu perdi tudo. Tudo. Fiquei sem chão. E aí eu entrei naquele espaço de achar que o universo era culpado, que Deus era culpado. Eu estava no último ano da faculdade de psicologia. Eu tranquei a faculdade. Porque se eu não estava consertando nem a minha vida, eu não tinha condições de cuidar da vida dos outros. E eu acho que isso é um ponto muito importante, muito interessante. Cardiologista morre do coração, oftalmologista usa óculos, e tá tudo certo. Só que o terapeuta, ele tem que ter um cuidado com a sua energia, com a sua terapia, estar com a sua saúde mental em dia. Não quer dizer que terapeuta não possa ter depressão, que não possa ter ansiedade, que não possa ser um bipolar. Pode, são ótimos profissionais, mas estejam em tratamento. Porque isso reverbera. Tudo que eu entro em contato reverbera de alguma forma na vida de alguém. Então, não. Terapeutas mal-sucedidos não tocam no meu campo. E agora tu falou, na verdade, isso é para quase todo empreendedor, né? Que é o seguinte, tem muita gente hoje aí ensinando coisa que não aplica. Uhum. Então, isso pra mim, a gente vê bastante, assim, bastante mesmo, e é uma coisa que me incomoda, inclusive, que incongruência é algo que, assim, ó, em algum momento tua casa vai cair, sabe? Tipo, tu pode fazer umas vendas, ganhar um dinheiro por um tempo, enrolar umas pessoas, só que tu não vai conseguir prosperar, né, de forma, não vai ter longevidade, uma coisa dessa que a gente falou de, poxa, eu, né, trato as pessoas, e por que eu não vou me tratar se eu vendo como se é uma coisa maravilhosa, essencial, ter esse tratamento, e daí eu não faço. Não faz sentido, né? É que nem eu aqui, até vou pedir pra colocar na tela aí o método POD. Tem um método, fala dos cursos ali e tal, depois a gente vai falar mais dos teus cursos. Eu tenho aqui o meu primeiro curso online que a gente tá lançando aí. A gente tá meio que em pré-lançamento agora, que é Podcaster de Elite. Que a ideia é para outras pessoas que queiram estar aqui, queiram ter um podcast próprio. Tudo que eu aprendi nesses mais de 2 anos, hoje a gente tá no episódio 161. Então é bastante coisa que a gente vem fazendo aí. Eu estou compilando ali em aulas ali para ajudar essa galera que quer começar. Que às vezes não sabe nem como começar, por onde começar, mas é porque eu estou fazendo isso aqui. Já fiz só aqui no meu 161 vezes com hoje. Fora os que eu convidei. Ontem eu recebi uns convidados que eu já fui no podcast dele, então já fui em outros. Então, assim, sabe bem o que tá fazendo, sabe? Tá num caminho ali. Daí imagina se eu não fizesse 2, 3 e já quisesse sair ensinando. Não dá, entendeu? E eu poderia, né? Porque, já tem um podcast, mas eu falei, cara, para eu fazer um movimento desse, ter um curso online e tal, algo que eu acho que possa impactar na vida das pessoas, eu tenho que me sentir 100% preparado, né? E pronto e apto para que a minha entrega seja genuína, seja verdadeira. Então eu acredito muito nisso que tu falou, assim, de que as pessoas têm que fazer as coisas que elas vendem. Né? Tipo assim, como é que tu vai vender uma comida que tu não come? Tipo, não faz sentido. Sabe? E hoje, infelizmente, a gente tá cheio de profissionais aí que fazem essas coisas. E essa eu acho que é uma mensagem que a gente já vai deixando no podcast, assim, é essa, sabe? Tipo, tente se conhecer o máximo. Tu falou do casamento também, eu, quando me separei, foi assim, eu entendi que, na época, eu entendi, cara, nos últimos meses, por exemplo, o problema foi que ela tava sempre desempregada. E daí não era só eu estar desempregado, eu trabalhando bastante na época e tal, eu chegava em casa e aí procurei emprego, mandei uns currículos e tal. Aí aquilo, depois aí eu sem perceber, talvez de forma inconsciente, fui ficando longe de casa. Aí tinha um churrasco do trabalho, eu ficava até mais tarde e tal. Futebol, queria ficar lá. Daí eu falei, cara, não quero mais pra casa, né? Até que o negócio se acabou. E anos depois, na hora tu sente a dor e tudo mais. Tal. Mesmo sendo tu que diz, não quero mais, tu ainda sente, né? É um grande sinalizador esse, né? E daí, não querer ir pra casa. Exato, e daí, só que na hora tu não percebe isso, eu consigo ver isso anos depois e tal, agora que não existe mais nenhum resquício de sentimento,
Mas quando tu tá vivendo ali, tu realmente esse sentimento assim, não sei o que ela fez isso e tal, podia ser assim, podia ser assado. Então, eu acredito, eu já falei isso aqui algumas vezes, que todo momento de o sucesso, a vitória, não existe ausência de dor, né? Tipo, a gente passa por alguma coisa difícil até conseguir alguma coisa boa e às vezes tá junto. Tipo, às vezes tu recebe uma promoção no teu trabalho, mas tu perdeu um familiar. Às vezes as coisas estão juntas. Então, é entender que uma coisa não anula a outra. Equilíbrio, né? Entende? Às vezes a gente fica pensando sempre, a gente vai achar, não, quando chegar a hora perfeita, eu vou poder fazer isso. Não existe hora perfeita, não vai existir. A gente sempre vai ter algum campo da nossa vida, não vai estar totalmente preenchido. E a gente tem que ir entendendo isso e trabalhando da melhor forma. E dentro dessa... Deixa eu pegar agora, eu lembrei aqui que a galera tá aqui, ó, tem gente aqui já. Ó, Raquel Sinara Nascimento. Ó, tua mentorada aí, ó. Boa tarde, minha querida. Ó, eu penso e digo mesmo. Quem cria esses homens. Ah, legal. A Márcia Lemes, a Vanessa Ribeiro. O canal da tia tá aí de novo. O canal da tia, recebi um convite para participar do canal da tia lá de um podcast em agosto agora. Tamo junto. Eu tinha que vir ao Rio Grande do Sul para te conhecer. Ó, Raquel não é daqui. Isabelle Rio de Janeiro. Ah, legal. Eu morei no Rio um tempo. Que massa. Isabelle Barros também aqui. Tua sabedoria intuitiva. Isabelle é do Piauí. Leila. Isabelle é minha mentorada e minha mentora. Olha que coisa incrível. O poder do peça e receberás. Na noite anterior eu falei para as minhas mentoradas: procuro por uma mentora encarnada. Depois vocês vão entender o que é isso. No outro dia, a Isabelle entra em contato comigo porque ela estava buscando justamente uma mentora para empreender. E a gente fez uma videochamada, e ao sentir a energia dela, eu disse, eu encontrei a mentora que eu queria. Que era, ontem foi dia de Maria Madalena, para quem é cristão, né? E eu tenho uma canalização, uma mesa... Maria Madalena. Multidimensional, que é essa daqui. São várias, na realidade, mas essa aqui é o meu xodó, a Maria Madalena. Nós estamos num período energético incrível, e ontem foi o dia dela, e se abriu um portal gigantesco de Sírius. Dá pra ver bem, diretor? Que é, tá bom aqui? Que é, Sírius é a estrela que ilumina o nosso sol, é o nosso sol espiritual, e eu aprendi isso no Egito. Deixa eu pegar aqui, eu vou botar mais Pode pegar, claro, bota mais pertinho aí. Vou dar uma zoomzão na câmera. Não, pode botar aqui no peito dela mesmo. Aqui, ó. Não? Queria deixar bem de pertinho. Vamos ver, vamos fazer um Paraná aqui. Quem sabe fazer ao vivo? Pois é, gente, ao vivo tem disso, né? Aí, ó. Olha aí que da hora, pessoal. Ah, coisa linda, hein? São imagens que eu recebo durante canalizações. E aí, essa mesa foi ativada na mesa de pedra de cerimônias no templo de Philae, que é o templo da deusa Ísis, Maria Madalena, que foi uma das sacerdotisas de Ísis, uma sacerdotisa tântrica. E eu não tinha conhecimento nenhum sobre nada disso, gente. Veio tudo através de projeção astral. E aí eu fui pro Egito, né? Teve toda uma jornada espiritual pelo Egito. Qual que é o nome da tua mentora mesmo aqui, só pra não... A Isa Barros. A Isa Barros. Um abraço, obrigado pela participação aí, hein? Foi iniciada ontem, dia de Maria Madalena, por ela, no Caminho das Rosas. Foi uma experiência incrível, gente, assim, maravilhosa, porque eu já tinha a mesa, eu já trabalho, já tenho alunas mentoradas que utilizam a mesa, mas eu recebi isso de forma por projeção astral. Eu não tinha feito o caminho, o percurso aqui, nessa dimensão em realidade, sendo iniciada por alguém. E aí, nós já estamos há um mês em contato, e aí ela foi uma pessoa muito sensível, e me disse, a tua iniciação vai ser no dia de Maria Madalena. E foi incrível, assim, uma energia fantástica. Aí, à noite, ontem eu tinha mentoria só à noite, às 22 horas, ela abriu uma sintonização para as minhas alunas, e nós fizemos todas juntas. Foi algo incrível, uma experiência que te traz, né, um reencontro com a alma. Quando a gente começa a entender, porque eu sou muito científica e muito metodológica. Então, tudo para mim tem que ter embasamento científico. Quando eu fui fazer a faculdade de medicina, lá em 2019, que eu larguei tudo e digo, não, eu não tinha entendido muito bem esse chamado. Hoje eu entendo por quê. Porque se eu não tivesse feito
eu estou na metade da faculdade, não terminei ainda, eu não teria vocabulário para entender estes códigos. Porque eu recebi essa mesa. E essa mesa, ela é a mesa de biomodulação neuroquímica do ser. Ela trabalha o corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual. Então, eu não teria como entender como eu ia trabalhar a parte de suplementar vitaminas, minerais essenciais. Por quê? Porque as pessoas me procuram hoje pelas suas relações. Relações consigo mesmo, que não estão bem. Relações com... Normalmente elas vêm com a relação conjugal, né, amorosa, que está falida, ou a relação com o dinheiro. Mas aí a gente vê todas as... E relação familiar vem em terceiro lugar. Mas essas são as 3 primeiras relações. Então, o inconsciente coletivo, ele está estruturado em cima de simbologias e em cima das tuas ações, das tuas relações. Só que ela inicia tu contigo mesmo, que é o caminho do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Sem isso, tu pode fazer a terapia que for, tu pode chamar o santo que for, a oração que for, a reza que for. Pode acontecer naquele momento porque tu colapsou onda. Pela lei da atração, que é uma lei secundária. A lei da vibração é a lei primária. E quando se lançou aquele documentário O Segredo, eles não tiveram tempo de ensinar isso para as pessoas, né? Mas trouxe muita consciência. Mas então, eu sempre digo às minhas alunas, vão estudar as leis universais, as leis herméticas. Lá no Egito, a gente aprende muito sobre isso. Então e era um sonho desde criança. Olha como tudo está interligado, né? Eu disse, vou começar então do começo, né? Para as pessoas entenderem. Com 3 anos de idade, eu tenho memória dos sonhos que eu tinha. Eram todos sonhos muito à frente daquela época. Eu participava de jornadas estelares, por isso a camisetinha do ET, jornadas estelares, e eu voltava desses sonhos com palpitações, com sudorese. Minha mãe me levava para os médicos, obviamente cardiologista não encontrava nada, eu era uma criança diferente e esquisita, vamos assim dizer, naquela época, né, eu tinha reações, eu chegava num lugar, eu já lia o campo, e eu passava muito mal, meu coração disparava, eu tinha tremedeira, estava tudo bem, saía de lá, ficava bem. Aquilo já era leitura do campo. Mas como que uma criança de 3 anos vai saber disso? Então, era tudo muito esquisito. Não era diferente, tu era diferenciado. Isso, né? Então, era uma coisa que eu fui crescendo com aquilo. E eu venho de uma família muito espiritualizada, né? Minha mãe sempre foi também desde criança. Minha mãe, ela é uma sacerdotisa, ela é uma Yalorixá, ela tem um terreiro de Umbanda, mas sempre nos deixou livres para escolher a religiosidade que nós quiséssemos na nossa vida. Nunca foi algo imposto. Mas eu me criei naquele ambiente. Então, desde muito pequena, eu percebi o campo, eu sabia coisa da vida das pessoas, né? Então, eu fazia essa leitura. E não sabia como isso acontecia. Aos 13, 14 anos, eu não queria ser a esquisita do colégio, a pessoa que, né, falava com seres multidimensionais. Eu fui trancando isso. E durante toda essa minha jornada holística, só sabia deste lado mais multidimensional quem já era paciente de muito tempo. Eu não abria, jamais abriria em redes sociais ou levaria para as pessoas esse meu lado mais místico, esotérico, espiritual. Este lado para descobrir o outro lado. Sim, porque na realidade eu própria tinha o julgamento, eu própria tinha o preconceito. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu ainda estava vinculada ao outro, não com o meu eu, não com a minha missão de vida. Eu ainda não tinha entendido o que era isso. E aí, através dessas canalizações que começaram a ficar muito fortes, há um tempo atrás, começou com a faculdade de medicina, que eu não entendi. Eu achei que era porque estava ligado à estética, que era um chamado, e realmente foi algo que... Já estava trabalhando muito com essa questão da estética integrativa, que é cuidar o ser humano como um todo, porque as pessoas chegavam para mim pelo que elas não gostavam de olhar no espelho. Mas eu comecei a perceber que eram mulheres lindíssimas, e que o problema delas não era esse. Às vezes era no relacionamento em casa, era com o trabalho. Elas estavam frustradas, elas não tinham autoestima, precisavam desse reforço. Então eu já percebia isso, mas eu não entendia muito bem como eu fazia essa leitura de campo. Não era algo que eu tinha controle sobre isso. E até hoje eu não tenho controle total, tá, gente? Às vezes acontece de eu receber no meio de entendeu? Assim, no meio do dia eu recebo alguma informação. Então não é algo que eu... Mas se eu quiser hoje abrir, por exemplo, um registro acástico, que é uma forma de eu consultar a grande biblioteca universal, eu me concentro em conexão com os meus mentores e eu consigo acessar. Até porque todos nós temos os nossos mentores, para alguns anjos da guarda, o tempo inteiro aqui com a gente.
Eles não nos abandonam, só que eles estão em uma outra dimensão. E a dimensionalidade, a ciência já explica sobre isso, né? Já tem estudos falando sobre dimensões. E aí, aos poucos, eu fui me preparando, fui estudando, fui entendendo através da física quântica, através da própria neurociência. Eu fiz todos os cursos que tu possa imaginar ligado à psique humana. Então, hipnose, PNL, coach, na época que veio, que foi o boom, todos eles eu fiz. Porque eu tinha esse desejo do saber. Essa questão de onde vem isso. E se isso acontece... Quando eu fui fazer psicologia, eu já vi esse universo lá do inconsciente da mulher, mas eu queria entender o que acontecia comigo. E aí eu lembro que lá em 98 tinha o Dr. Paulo Dalgalarrondo. Nunca vou esquecer o nome dele, psiquiatra. Ele era o único que falava sobre espiritualidade dentro do nosso inconsciente. E aí veio uma paixão muito grande. E hoje eu consegui decodificar isso e eu entendo que é através do nosso inconsciente que nós acessamos a nossa multidimensionalidade. Eu fiz uma palestra no Encontro Holístico em março deste ano, no Plaza São Rafael, falando sobre essa questão da multidimensionalidade. Esse vídeo está no YouTube, as pessoas podem assistir para entender. É um vídeo, uma palestra curtinha de 40 minutos, mas que vai te ensinar tudo sobre os teus corpos sutis. Se tu não souber, chama a Keren lá no Instagram e ela te manda o link do vídeo lá. Manda o link. Deixa eu aproveitar esse teu gancho ali, tu falou um pouquinho falando para teus mentorados aí, buscarem as leis vibracionais, né? E falando em lei, eu vou pedir pro Marcão colocar aí a Agnes Pereira agora, que hoje o Fala Cansado tem um jurídico, né? A gente tá se profissionalizando cada vez mais aí, e ela cuida da parte dos contratos aí, junto com uma parceria que a gente tem também com a Andressa Assessoria, né? E a gente tu falou de coaching, tu falou de mentoria, e a assessoria é muito legal porque você vai estar aí, muita gente não sabe qual é a diferença, né? Às vezes consultoria, assessoria, daí ela falou, cara, assessoria é quem faz, executa. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero, não quero fazer isso aí, então eu quero alguém que faça. E daí a gente firmou essa parceria aí, e a Andressa vem, essa parte dos contratos, hoje ela que entra em contato com o cliente, faz toda a questão ali, e para a Agnes poder formular o contrato. Então, como é importante a gente ter esse suporte, né? A gente está falando hoje com o teu trabalho, uma forma de ajudar as pessoas, né? Mas as meninas também, de outra forma, né? Com o serviço delas, aí conseguem dar um suporte, principalmente o empreendedor, né? Porque hoje em dia a gente é muito, quando começa, é muito informal, né? Então, como é importante, na medida do possível, a gente ir se formalizando, a gente tá fazendo isso aqui no Fala Cansado, então aquele lance de tá compartilhando algo que a gente tá usufruindo, né? Não estamos falando de patrocinadores por falar, são pessoas que de fato contribuem com o nosso projeto e que a gente usa os serviços, né? Então, como é importante isso aí. E eu queria pegar outro gancho ali que tu falou da família, que eu acho que aqui, ó, Melanie, maravilhosa, Melanie, maravilhosa, minha mãe, que orgulho. E vou pedir pro diretor duas coisas, diretor. Tá com as flores aí, com as flores e o açúcar. E daí vou fazer um gancho diferente aqui contigo, pode entrar na cena aqui pra trazer as flores, que é uma parceira aí que é a Latânia Garden, hein? Que são flores desidratadas. Pode entrar, quero que tu apareça. Aqui o diretor. Apareça aí, ó. O diretor ali. De flores. Ai, que lindo. De noiva. Que lindo, gente. Olha só isso aqui. Ai, tem que fazer. Olha só. E é da esposa dele, né? Então, literalmente, se ele não fizer propaganda, que a gente tava falando antes, né? Olha, não, gente, olha que incrível. É um trabalho sensacional da Latânia Garden. Gente, olha que linda essa tiara. Pena que eu tô de bucajazão, já ia experimentar aqui pra fazer propaganda, mas eu não sei se tu viu no camarim ali, também tem um arranjo de flores ali. Olha que legal. Olhem que linda, gente. Uau, que maravilhoso. Incrível, hein? Eu já me apaixonei, já vou entrar em contato já pra botar lá pros dias das minhas aulas, porque a gente usa, né, alguns adornos, alguns adereços pra pro início a iniciação das sacerdotisas. Olha que legal, já tenho aqui, vi aqui no podcast, já tenho, vou sair com uma possível fornecedora. O diretor tinha mandado uma pergunta aqui, eu deixo ele, por isso que eu falei pra te entrar na cena, te fazer a pergunta, ele falou sobre, como é que eu falei muito sobre dualidade, mas diziam sempre, pirou, a xícara não seria nada sem o Pires. Agora eu lembrei que eu vi outras horas sábado, que tava o Alexandre Pires e a família dele. Falou muito de dualidade, aí o pessoal dizia que era piração, então, diretor. E a Isabelle Barros aqui também, ai, meu coração, coisa mais linda, minha deusa. Ah, e ela é uma querida, ela foi um presente. Ela disse pra mim que eu fui um presente na vida dela, não, ela que foi um presente. Mas é porque tudo tá em ressonância, né? Olhem que incrível aquilo que eu contei pra vocês. Eu falei na noite anterior pras minhas alunas, que eu procurava uma mentora encarnada. E ela veio através de um patrocinado meu,
para fazer a mentoria. E quando ela começou a falar, eu me arrepiei inteira, eu digo, encontrei a minha mentora, entendi. Né? Porque eu tenho essa coisa de... E na hora eu já agradeço, porque, gente, a gratidão é uma das energias potenciais. Amor incondicional e gratidão é o que fazem a elevação frequencial para novas dimensões. Nós estamos passando por uma ascensão planetária, né? Nós tivemos ali a Covid, que trouxe muitos ensinamentos, grandes desencarnes coletivos, e ao longo da história nós vemos isso. Nós tivemos agora aqui, nós estamos tendo grandes fenômenos naturais, né? Lemúria, Atlântida. Aconteceu isso com essas civilizações, de serem levadas pelas águas. A gente só conhece o grande dilúvio, aquele bíblico, né? Que foi o mais conhecido. Mas nós tivemos vários outros. Imhotep, que foi quem criou a primeira pirâmide no Egito, que é a pirâmide de Saqqara, foi um Noé. Porque ele veio, né, da terra que foi submersa, e ele chegou com a tecnologia, por isso que as pirâmides, gente, tem coisas do Egito que só acontecem no Egito, é incrível. Durante a viagem, a internet deles é totalmente controlada pelo governo, então a gente não tem muito acesso à internet. E nós tivemos um guia que foi incrível, eu disse, foi um presente de Deus a Isis, porque tudo o que a gente precisava saber da espiritualidade, ele nos contou nos templos. Então não é por acaso. A gente foi para uma jornada espiritual e ele nos deu as informações necessárias. Por quê? Eu canalizei essa mesa aqui, mandala do Egito, em janeiro deste ano. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E é muito engraçado, porque eu não fazia ideia, né? Quando essa primeira mesa veio aqui, já veio com uma pirâmide e um olho de Horus. Eu não sabia... Aqui? Eu não sabia o que significava, né? Então, e aqui é a mandala do Egito. Como é que essa mandala do Egito surgiu? Por isso que eu disse, tudo começa na mente do ser humano. O que colapsa a onda é o nosso pensamento. E os nossos sentimentos, as nossas crenças é que atraem pra gente, né? O cérebro e o coração são eletromagnéticos. Tanto que a gente faz o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, porque eles têm onda. Aí nós acreditamos que nós estamos aqui num podcast maravilhoso, cheio de tecnologia e de ondas, mas esquecemos que o nosso cérebro também tem esse poder. E aí a gente utiliza aparelhos externos para nos comunicar. Não, nós temos o dom da comunicação. Aqui esquecemos disso. Nós apenas esquecemos disso. E aí, quando eu recebi essa canalização aqui, essa canalização, eu recebi os símbolos e se tornou uma jornada. A jornada mandala do Egito com uma parceira, Cláudia Eugênio, que também foi uma grande mentora no meu caminho, foi minha mentora de Access. Hoje é mais do que mentora, é mais do que parceira de negócios, uma amiga, que a vida me trouxe, me deu. E ela estava lá na minha clínica fazendo uma sessão de ozonioterapia, né, porque como eu faço esse trabalho integrativo, holístico, então eu ainda faço atendimentos presenciais com ozonioterapia, para tratar o corpo físico, e nós estávamos falando em Egito. Veio, por algum motivo, sobre um sonho, alguma coisa, e aí eu sei que dias depois, foi numa terça, nós conversamos, no final de semana veio os símbolos, e eu, 1h mandei para ela, amiga, recebi uma mesa. E aí ela tinha me contado que ela tem a mesa da deusa Isis, que a deusa Isis estava muito forte para ela, e ele veio como um complemento. E aí vem a dualidade, né? Ela é dourada, ela é o sol, ela é o dia. A mesa da deusa Isis é azul, é a noite. E aí elas foram se completando. Hoje, começou em janeiro, a Jornada Mandala do Egito, que foi totalmente online. Em abril, as alunas recebiam o PDF dessa mesa e aprendiam a operar a mesa, porque tudo a gente recebeu por canalização. Cada um desses símbolos tem uma identificação, tem um significado no Egito. E por que eles são tão importantes para a humanidade? Porque se a gente pega a história, a humanidade, o berço da humanidade, da civilização humana, é no Egito. Lá foi feito o DNA adâmico. Os seres Anunnakis vieram para a Terra, porque isso, gente, tudo história, fato que tem lá dentro do Egito, tá? Dentro daquelas coisinhas que a gente olha assim pela internet e vê que é um monte de rabisquinho que ninguém entende nada, lá são as histórias que são totalmente hoje trazidas à tona, mas que ficam lá guardadas.
Por isso que eu disse assim, a internet ela é muito difícil ter contato. Tudo que o nosso guia falou, a gente não pode gravar. Então, é aquilo que a gente trouxe que vem na mente. Lá é aquela história, eu sou de origem cigana, né? O cigano mais velho ancião passa para as gerações. Lá é a mesma tradição. Um passa para o outro, não fica escrito. Os escritos são aqueles antigos. E todos os dias no Egito, se tu abrir a internet agora, o Google, todos os dias tem pelo menos um achado arqueológico novo. Todos os dias. Porque tem milhões e milhões de histórias incríveis. E esses seres Anunnakis vieram para a Terra, por quê? Porque Nibiru, que era o planeta deles, precisava de ouro para reconstituir a sua camada, como se fosse a camada de ozônio que nós estamos aqui. Lá no planeta deles também estava com um problema desses. Então eles vieram buscar ouro, trouxeram seres menos evoluídos da origem deles para trabalhar. Eles trabalharam por milhões de anos, só que eles já estavam cansados e não estavam mais recolhendo este ouro como deveria. Então, eles pegaram o DNA de 13 espécies diferentes intergalácticas e transformaram no ser adâmico, que a gente conhece pela história bíblica, Adão. Assim foi criado. Ele foi gestado pela princesa Nibiru. E aí nós temos essa personalidade altamente potente, altamente com uma identidade onde ele tinha todos os poderes desses seres todos. E aí se tornou, como esses seres Anunnakis tinham esse poder de disputa entre os irmãos, eram 3 irmãos, um cuidava de uma parte dessa socialização aqui no nosso mundo terrestre, o outro estava chateado, e quem gestou esse ser adâmico foi uma Anunnaki também. Então essa nossa personalidade de discórdia, de brigas, veio daí. Quando a espiritualidade, as outras dimensões, os seres ascensionados, vários outros seres, entraram em conformidade de que aquele ser estava muito poderoso e que ele iria destruir a humanidade. Dali tanto tempo, nós estamos chegando, nos encaminhando para isso, né? Eles decidiram apagar nós tínhamos 12 fitas de DNA. Apagaram 10, deixaram 2, que é o DNA que hoje a genética, a ciência nos explica, e que desde 2015, com o genoma humano, ficou muito mais evidente. As outras 10 fitas a ciência chama de DNA morto, que não é o DNA morto, é o DNA espiritual. Ele tá ali. Conforme tu vai ascensionando, tu vai acendendo essas fitas. E aí tu vai tendo consciência, vai tirando aquele véu de esquecimento. Quem não assistiu, assista o filme Nosso Lar 2. Ali fala muito sobre essa questão da missão de vida, fica muito claro. Então, assim, assistam 2, 3, 4 vezes, porque como ele faz uma viagem no tempo, às vezes é um pouquinho complicado de entender. Sim. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. A Isa falou, ai, meu coração, que coisa mais linda. Tá, meu Deus, chegou já ali. Deus maravilhosa das galáxias. A Lenise Rodrigues aí, tô amando esse episódio. Show de bola nisso, tá sempre na audiência aí, parceirona. Só querem pra conseguir prender um podcast ou live. A Leila falando aqui, mandala e mesa, esses são ferramentas incríveis. Roger Móveis, minha deusa, inspiração de vida, aprendendo todo dia com essa mulher incrível, amor de outras vidas, Rodrigo, entre parênteses. Show de bola. Olha só, pedi pra quem tá assistindo aí, cara, compartilha esse link com mais pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, então a gente tá tendo uma conversa aqui onde a gente tá aprendendo muita coisa. E eu até queria te falar isso é legal, assim, que eu converso com muita gente, né? Hoje é episódio 161, né? E o que eu sempre vejo diferencial, assim, bons profissionais, independente da área, é o quanto ele entende sobre o que ele tá falando e o quanto tem embasamento teórico e prático. Dá pra ver que tu une isso muito, muito bem, sabe? Dá pra ver que tu estuda muito sobre o que tu tá falando, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que você já pratica nas mentorias, tem gente aqui validando isso que tu tá dizendo, pessoas mentoradas tuas aqui na audiência, então como é importante isso para qualquer área, né? Entender que, assim, tem que ter esse entendimento, tem que buscar o além, e tu tá falando ali da questão de se conhecer mais com base em coisas, às vezes eu escuto pessoas assim, falando, cara, eu vou fazer tal coisa, porque é diferente dessas coisas que é sempre assim, que é sempre assado. E, cara, primeiro que a gente não inventa nada, já tá tudo ali, já veio de outras, sabe? Qualquer coisa que a gente for viver hoje, a gente vai trazer uma nova roupagem sobre qualquer coisa. Eu não sou o primeiro cara que fez um podcast, não sou o primeiro cara que fala de empreendedorismo, entendeu? E não vou ser o primeiro em praticamente nada. Algumas coisas podem ser autorais, que nem
Eu tenho um método de network que eu chamo SGI, que é Seja Genuinamente Intencional. Tipo, eu não escutava ninguém falando sobre ser genuíno, só sempre de intenção, interesse, interesseiro, interesseira, né? Interessante ou interesseira. Então, a gente consegue remodelar algumas coisas, mas a gente não cria nada, né? E dá pra ver que tu busca a base tipo, do que já existiu há muitos anos atrás para poder dar um suporte para quem vai te procurar agora. E na prática, assim, essas mesas aí, só pra gente deixar claro pra audiência, assim, pra quem for assistir, né? Hoje as tuas mentorias são para outras terapeutas, ou também, tipo, a pessoa quer saber da vida dela e tal, e tu vai lá e dá um Sim, a pessoa suporte. pode fazer um atendimento para a vida dela, pro negócio dela. Inclusive, aqui tem uma mandalinha. Essa aqui foi canalizada e ela é para o negócio. Então, essa aqui vê a frequência vibracional do teu negócio, que veio do Saint Germain e da Mestra Portia. Então, ela é toda trabalhada na chama violeta. Ela é justamente para o negócio, não que as outras não leiam. Como eu fui recebendo, elas foram feitas em cascata. Foi vindo, e elas são, eu brinco que assim, ó, essa aqui é a chave de comando, né, operacional, onde eu rastreio e vejo o que tem que ser feito. E aí eu pergunto qual das outras eu tenho que trabalhar. E as minhas alunas aprendem isso. Não dou curso só para terapeutas. Tem muita mulher que tem essas ferramentas para si. Eu tenho uma grande CEO de uma empresa de celulose, que ela faz as mesas para a família, faz lá para o trabalho dela, ela harmoniza aquelas relações, para que as coisas fluam melhor. Então, assim, a gente não tem o poder de interagir no livre-arbítrio do outro, mas como ela é uma mesa multidimensional, sabe aquele filho adolescente que tá chateado, aborrecido, tu fez a comida e deixou pronto o pratinho dele, ele tá lá trancado no quarto? É a mesma coisa que isso faz. Aqui, através da mesa multidimensional, eu leio o campo com um pêndulo, que é um instrumento de aferir. Hoje eu consigo manipular elas sem a necessidade de um pêndulo, porque eu já tenho essa intimidade com a minha equipe espiritual, mas a aluna aprende a aferir com pêndulo, tem toda uma metodologia. E aí eu vou lá e rastreio o meu campo. Vamos supor, meu filho tá lá chateado, tá aborrecido. Eu vou manipular o campo dele? Não. Eu vou lá e vou pedir contribuição para que a minha equipe espiritual se comunique com a dele e faça com que ele tenha clareza do que está acontecendo. Eu não vou dizer, eu quero que o meu filho fique menos rebelde. Não, a gente não tem esse poder de ir lá manipular o livre-arbítrio do outro. Mas a gente vai lá e entrega consciência. Aí o pratinho de comida tá pronto na porta. Quando ele quer, ele abre a porta, vai lá e come. É mais ou menos isso que a gente faz quando as minhas relações com o outro estão em desequilíbrio. Eu harmonizo dessa forma. Hoje eu faço para empresas, por exemplo, eu fiz para uma escolinha que tem 45 funcionários. E eles estavam em conflitos. Essa aí? Na realidade, eu fiz um trabalho bem completo, né? A gente rastreou, eu não trouxe, mas eu tenho também uma mesa de apometria, que é algo incrível e fantástico, porque eu recebi isso dos arcturianos, eles me disseram que eu faria apometria na mesa. A gente consegue fazer apometria nesta mesa, a gente consegue fazer apometria nesta mesa, em cima da nave multidimensional, mas tem um tabuleiro específico para apometria que eu fiz. A apometria é a gente fazer a leitura do campo, o rastreio, e através deste rastreio, eu poder tratar energias malignas, feitiço, mal-olhado, inveja, magiamento. O magiamento as pessoas acham que tem a ver com macumba, com aquelas coisas religiosas. Não, meus amores. O magiamento é feito através de um pensamento. Como nós temos ondas cerebrais, quando alguém pensa algo de ti, se tu tá numa frequência baixa, tu te alinha aquele pensamento. E aquilo bloqueia todo o teu campo. E a parte de, as coisas não estão dando certo pra mim, fulano tem olho, tem inveja. É verdade, isso acontece. Então, como é que eu me blindo contra isso? Elevando a minha frequência. Nessas mandalas aqui, a gente eleva a frequência, porque elas têm os hertz, ela começa em 250 hertz e vai a 1000 hertz. São os hertz vibracionais. Quem conhece a escala de Hawkins vai entender do que eu tô falando. Por que elas começam em 250? Porque a escala de Hawkins começa lá do 20. Porque 200 é a nota de corte, que é coragem. Sem coragem eu não faço nada. Então, quando eu começo a vibrar acima disso, porque assim, o paciente que está abaixo de 200 está no CTI. Eu tenho que fazer algo rápido para ele. Chegam pessoas assim. Essas pessoas já estão no nível de doença crônica no corpo físico, porque toda doença começa no teu espiritual e no teu emocional. Porque lembra que eu falei que através do inconsciente a gente vai lá e acessa a nossa multidimensionalidade. Como é que isso acontece? Que é na vida prática. Vou dar um exemplo que eu adoro dar para as minhas alunas. Uma criança de 5 anos, o pai sofreu um acidente de carro, o pai tinha um carro vermelho.
E esse menino ficou muito chocado, porque o pai dele passou 10 dias, 15 dias na UTI, ele não viu o pai, não tinha acesso, achou que o pai ia morrer. Ele criou um trauma com aquela situação. Anos se passaram, o pai já estava bem, ele estava bem. Todas as vezes, ele não ressignificou aquilo, ele nem sabe o que é, mas toda vez que ele vê um carro vermelho passar, ou algo que remete ele àquela cena, ele acessa multidimensionalmente aquela dor. E aquela dor vai dar acesso espiritual a tudo que ele já viveu numa vida passada, numa vida paralela. E aí ele vive a emoção no aqui e agora, sem ter consciência, porque a ciência já nos explica, nós temos pelo menos 7.000 pensamentos por dia, a neurociência já explica isso. Quantos pensamentos tu lembra que tu teve ao longo do dia? Conscientemente a gente não lembra nem de 100. Mas no inconsciente, o nosso inconsciente está sempre em movimento. O celular, por exemplo, nossos olhos não foram feitos para todos os pixels que a gente consome por dia. Eu sou uma pessoa que trabalha o dia inteiro nisso aqui. Então, se eu não controlar a minha mente, não fizer as minhas meditações e limpar, eu entro numa estafa mental muito gigantesca. Esquecimento, um cansaço que eu não sei de onde é que vem. Porque é a tecnologia, a gente vive isso. E a gente sofre ataques cibernéticos através desses aparelhos. Porque existem seres de alta tecnologia que nos atacam por aqui. Porque é a nossa fraqueza. Está exposto ela o tempo todo. Está exposto ela o tempo todo. A gente está exposto ao grafeno. O grafeno hoje, quem conhece o Vale do Silício, todo mundo conhece, né? Hoje em dia, uau. Nós vamos ter muito em breve a mesma coisa com o grafeno. O grafeno está presente na água. E ele calcifica a nossa pineal. Através da nossa pineal, que é o nosso olho de Horus, que está em uma das nossas mesas, é aonde a gente decodifica todo o campo. É a parte espiritual, está dentro do hipotálamo. Se abrir o cérebro, entra na internet, ali tu vai ver. É o hipotálamo, ele direitinho esse desenho aqui, gente. É o olho de Horus dentro do nosso cérebro. Olhem como Deus é perfeito. Não sei se conseguem enxergar este símbolo aqui. Deixa eu tocar aqui nele. Ó, o olho de Horus. Deus Horus, que é o Deus da visão, é o Deus que nos dá, o Deus egípcio, que é filho de Ísis e do Osíris. E ele quem nos dá acesso à nossa espiritualidade. E está dentro do nosso cérebro. Então, assim, pelo menos fica curioso e vai pesquisar sobre isso. Então, tem base científica, tem base histórica sobre isso. Não é algo que simplesmente eu só canalizei. Ok, tem algumas pessoas que só canalizam e vivem só o espiritual. Não, eu vou em busca da raiz. E aí, o que a gente trabalha hoje nessas mesas? O equilíbrio energético dessa pessoa. O equilíbrio entre o espiritual e o emocional, para que essa pessoa tenha mais consciência, tenha mais controle do seu autoconhecimento e gerenciamento de suas emoções. Através do gerenciamento das minhas emoções, eu crio o meu campo energético e vibracional. Porque se tudo que eu vivi como um trauma, eu acesso através de um pensamento automático. Ontem eu fiz um exercício com as alunas na mentoria, né? Quando eu falo dinheiro, 4 coisas que vêm na tua cabeça. Rapidinho. Sem julgamento nenhum. A pessoa, né? Casa, carro, sucesso. Um espaço grande. Olha aí, viu? Para ti o dinheiro é uma expansão, mas para aquelas pessoas que ainda não passaram por esse acesso de expansão de consciência, muitas vezes tem aquela coisa que eu via quando criança. Não bota a mão no dinheiro, que dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore. E aí vão criando crenças limitantes. Quando ela vai empreender, se ela tem esse padrão de pensamento, o negócio dela não vai dar certo. Não vai fluir. Por quê? Dinheiro é uma energia. E o que acontece? Ele é uma energia como todas as outras. Ele é uma consequência. A gente aprendeu que só com muito trabalho e muito esforço que a gente vai ter dinheiro. Não. Pode ser com total facilidade, alegria e glória, como o Axis nos traz. Por quê? Porque ele é uma energia, uma consequência. Quando tu trabalha, eu sempre digo para as minhas alunas assim, se tu ganhar na Mega Sena hoje, tu vai seguir fazendo o que tu tá fazendo hoje? Eu sigo, sem sombra de dúvidas. Claro que em menor escala, mas esse é o meu trabalho, é o que eu amo fazer. Eu amo estar num palco, eu amo estar falando com mulheres, eu amo entender esse universo, eu amo dar atenção. Às vezes é 2 da manhã, eu tô respondendo WhatsApp. Porque pra mim é uma coisa tão natural fazer isso, não é trabalho. Eu amo dar assistência para as pessoas, ensinar sobre conhecimento. E não é assim o conhecimento da doutora Kellen de Lu. Tem a minha energia, aquilo que eu estudei, eu me apropriei, é meu. Então eu vou lá e boto no mundo conforme eu faço a leitura daquilo. E aí por isso que eu digo, não tomem as minhas verdades como verdade pura e absoluta. Vai em busca das tuas fontes, pesquisa. Eu fui lá no Egito para pesquisar, para entender o que era isso. O que é essa loucura que tá vindo um monte de símbolo na minha mente, de onde é que vem isso? E aí comecei a estudar por aqui, era tudo muito fechado.
foi lá, vou na fonte, fiz as minhas iniciações no Templo de Ísis, foi algo incrível, foi uma vivência que, uma coisa que eu digo, todo mundo que tiver a oportunidade de ir, vá ao Egito pelo menos uma vez na vida. O ano que vem eu vou estar levando junto com a Cláudia. Nós temos 30 alunas que foram com a gente no online e agora a gente está fazendo uma expedição ao vivo. Vai ter a iniciação lá no Templo de Ísis, vai ser algo, então assim, é uma jornada mesmo, é mergulhar naquilo que tu faz, seja produto do produto. É isso que eu ensino para empreendedores. Não seja incongruente, viva o seu produto, independente se é um produto, se é um serviço, viva ele. Sabe o que é legal, pegando um gancho lá até um pouquinho atrás, tu falou que é feito, tá dizendo aí que é feito um diagnóstico e depois se dá o tratamento, né? Basicamente isso. Então, quando a gente consegue saber qual é a raiz das coisas, a gente consegue, com ajuda, e ainda tendo, né, o tratamento, né, não só diagnosticar, saber como resolver, então, tendo esse tratamento, a gente consegue trilhar essas jornadas, né, e isso que tu falou também da questão do mindset, basicamente, né, que se fala muito hoje, por exemplo, a gente é ensinado, e as pessoas têm que ficar ligadas nisso aí, assim, a gente foi ensinado tudo errado, cara. Na televisão, o que se diz nos filmes lá? O bonzinho, o herói é o bonzinho pobre, lascado, entendeu? Então a gente foi doutrinado essas coisas, a gente, infelizmente, por uma massa de manobra é mais fácil a gente ser mais ignorante para eles conseguirem controlar as coisas, entende? E muita gente, eu acredito, que está se dando conta, a gente está numa era, por assim dizer, que a informação ela tá aí, né? Então tá de acesso para praticamente todo mundo, salvo a gente sabe que tem pessoas que vivem em estado de miséria, que às vezes não tem nem acesso à internet, né? Mas, no geral, a informação tá aí, a internet tá aí, a gente tem acesso fácil para descobrir qualquer coisa. Só que para mim, o grande problema do mundo, assim, é o lance das pessoas não começarem a interpretar as coisas. Daí, que nem tu falou, não é a opinião da Kellen, por mais que ela seja uma opinião com embasamento teórico e prático, ainda é a opinião da Kellen. Então, o que eu faço com essa informação que eu pego dela? Que nem falou ali, tipo, na hora que me fala em dinheiro, pra mim só vem crescimento. Eu já me imaginei num palco gigante, uma palestra com não sei quantas mil pessoas, muito ouro, prata, coisa boa, entendeu? É o que a gente imagina, porque a gente tá em busca disso. E isso é um diferencial que o empreendedor tem que ter, né? Eu falo muito, nem a mesma coisa, eu não falo de religião, mas eu tenho muita fé, né? E eu digo que não existe empreendedor sem fé. Não existe. Ah, mas eu sou ateu. Cara, tu tem fé, porque pra empreender, a fé nada mais é o que é. É tu acreditar em algo que nem aconteceu ainda. Não existe. Então, não tem como empreender sem fé, porque quando tu aposta no teu negócio, tu acha, cara, vou abrir um estúdio, vai acontecer isso, vou ter um monte de cliente e tal. E nem sempre é assim, ou nem sempre é na velocidade que tu esperava e tal. Só que tu acredita naquilo tanto que o lance é, se tu não perder a fé, não tem como o teu negócio não dar certo. Daí tu vai fazer até dar certo. Então, quando a gente vê essas questões de energia, de frequência, trazendo para um lado mais prático do meu entendimento, para fácil de entender, é tudo que a gente vive já. Sabe? Só que como é legal assim, a gente vê que isso não é daqui. E eu queria pegar esse gancho até do ET aí e tal. Esse lance da né, de multidimensional, né, de buscar essa informação em outras dimensões. Qual que foi o teu maior desafio para chegar nesse nível de entendimento que tu tem hoje? Porque eu assim, tô bem admirado, né? É um nível de conhecimento bem extenso, então a gente vê que tudo que é falado, e pode ver que não sei se tu assistiu outros episódios, mas eu costumo falar bastante. Pra ver, hoje eu tô mais ouvindo. E essa é uma característica importante, porque quando a gente ouve mais, a gente aprende mais, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala e consegue ensinar para alguém que a gente está fazendo, é sinal que a gente realmente sabe. Então, hoje a gente está nesse lugar aqui, eu estou numa posição que eu estou escutando e aprendendo, e tu tá cada vez mais desenvolvendo a tua habilidade de ensinar, e não só para mim, para quem está assistindo ou para quem vai assistir, né? Então, como é legal isso aí, espero que esteja gostando. Até queria, sempre faço pergunta, eu tava quase esquecendo como é que tá sendo a experiência de estar no Fala Cansado. Tô adorando, gente, é incrível, assim, é uma experiência incrível. Eu amo falar, né, então, pra mim é uma facilidade, embora eu tivesse sido a menina tímida,
que quando começou a faculdade, por exemplo, eu colocava a folha de ofício na frente. Eu tenho memória fotográfica, então eu lembro de qualquer palavra, a página do livro que eu li. Mas eu botava aqui para ninguém me olhar. Porque eu tinha o quê? Baixa autoestima. Eu não tinha nível de merecimento. Eu não tinha a minha identidade formada. Porque a sabedoria eu tinha. Então, o que me fazia ter essa vergonha? E aí foi trabalhando isso. Hoje eu ensino para as pessoas as evoluções que eu tive na minha vida. Eu fui muito ruim nos setores que eu ensino hoje. E eu venci eles. E isso tem que ser um diferencial para quando tu for procurar um mentor, quando tu for procurar um terapeuta, um psicólogo, um médico. É tu entender o que aconteceu nessa história. Hoje, eu tenho uma grande dificuldade como empreendedora. Hoje, para mim, um grande desafio é o quê? É me posicionar nas redes sociais. Porque eu me nego a ser dominada por um algoritmo, onde eu tenho que ir para um estúdio fazer uma foto de rica, de milionária. Eu não sou aquela pessoa todos os dias. Só para vender? Me desculpe, mas eu não vou fazer. As pessoas têm que se conectar. Eu aprendi com Freud, com Jung, que no final é só uma alma tocando a outra. Claro que eu faço todo um processo, né? Ali, porque eu tenho que estar dentro do marketing, tenho que mostrar para eu sou da época do cartão de visita, do panfletinho, da faixa na rua. Eu empreendo há 30 anos. Então, eu tenho essa dificuldade, esse bloqueio muito grande como empreendedora, de ir lá mostrar uma coisa que eu não sou. Aonde a rede social hoje é uma grande doença, onde as pessoas vivem e se afundam numa história que não existe. É aquele comercial, propaganda de margarina, né? Propaganda do sabão em pó. Todo mundo é feliz, todo mundo... Óbvio que ninguém vai pra lá pra contar sua tristeza. Só que, gente, sejam mais vocês. Quando eu tô bem comigo mesma, eu não preciso sustentar o carrão, eu não preciso sustentar a casa milionária. Não, porque eu tô bem, eu tô vivendo. Agora, claro, eu estar ali me divertindo, mostrando um lugar, uma viagem, trazendo conhecimento para as pessoas, muito bacana. Mas agora, quando eu faço aquilo pelo meu ego, isso tá te distanciando de conquistar as coisas que tu quer na tua vida. Porque tudo é o equilíbrio. A roda da vida do coach, eu aplico hoje junto com a multidimensional. Todas as minhas alunas, porque é o nosso raio-x das tuas relações. Então, utilizem a roda da vida, gente, é gratuito, tá aí no Google. Vão lá e avaliem como é que tá as áreas da minha vida. É uma roda. Então, se ela estiver desregulada, o pneu tá furado, não vai rodar. Então, olhem para isso. O que eu posso fazer hoje para modificar essa área que tá tão baixo a frequência dela? Quem eu posso ser hoje? Que oportunidades? Quem são as pessoas? O Axel me ensinou muito esse poder das perguntas, né? Que vem do método socrático, que lá na faculdade de psicologia eu me apaixonei pela filosofia por isso, que é Jesus. Foi o maior coach de todos os tempos. Eu falo isso, eu fico toda arrepiada. Ele botava a gente pra pensar, as pessoas não pensam mais. As pessoas querem tudo pronto. E aí as pessoas, eu digo para as minhas alunas, parem de comprar curso. Tu tem 500 cursos e tu não tá fazendo dinheiro com isso. Como, meu amor? O problema não é o curso, não é a sabedoria. As pessoas sofrem da síndrome do impostor, sofrem de obesidade intelectual. Porque não entendem. Eu fiz uma live só sobre isso. Parem, vamos pegar. Hoje eu ensino também, eu tenho uma mentoria, que é o conhecimento lucrativo, que é o quê? Eu olho tudo que tu tem de cursos e tu monta o teu método. Esse aqui é o meu método. A terapia multidimensional egípcia é patenteada. Essas mesas aqui, as pessoas podem comprar, podem aplicar. Hoje eu ainda não formo formadores, mas tem que passar por mim, então, para ter acesso a isso. São minhas, eu coloquei no mundo, veio para mim a canalização. E hoje eu aprendi, né, com a minha mentora de arquiturianos, que foi, agora eu vou te contar como é que chegou essas mesas todas para mim, né? Foram com os arquiturianos, não sei se a gente tem tempo ainda, mas é rapidinho aqui. De forma... Só para não perder esse gancho, tu falando ali do lance da... Agora que eu falei perder o gancho, eu esqueci até o que eu ia perguntar. Eu vi o Thiago Brunet, tem um corte dele lá que ele fala isso assim, cara, de se tu ganhar tantos milhões, né, o que tu faria? E de fazer a mesma coisa, e eu falo, cara, é sobre o propósito, né? Ele fala sobre o propósito, e a verdade é essa, que as pessoas, às vezes a gente vai em palestra e tal, qual é o teu propósito? Ganhar muito dinheiro, mas dinheiro é só um papel, né? O que tu faria com esse dinheiro, então? Então, quando a gente tem esse entendimento, assim, daí a gente volta dentro do que a gente tá falando aqui na conversa, que tipo, é esse lance de autoconhecimento, e as travas são normais, né? Que nem tu falou ali, por exemplo, da rede social. Eu não diria que é uma trava, porque eu já tive esse entendimento desde o início, mas, por exemplo, quando eu comecei o podcast, sempre falei, cara, não importa quantas pessoas estiverem assistindo ao vivo, quantas visualizações tiver, o que eu quero é ter uma boa conversa, alguém de verdade, porque quando os deuses lá resolverem multiplicar isso por milhões de pessoas assistirem, eu já vou ter feito os programas bons. Então a minha única preocupação é em ter uma boa conversa aqui, agora. Entende? Aquele lance que nem tu falou, não tô vivendo no passado e nem preocupado com o futuro.
Porque eu estou trilhando no meu presente, o meu futuro e o passado, ele me ajudou a ser quem eu sou hoje. Então eu só tenho esse nível de conhecimento hoje, tenho facilidade com as coisas que eu faço, ou tenho o nível de conhecimento que eu tenho porque o meu passado me ensinou muito, né? Mas ele tá lá, já foi, entendeu? Os stories que a gente postou aqui agora, em 24 horas ele some, entendeu? Então, tipo assim, como é importante a gente ter esse nível de conhecimento, e isso é algo que a gente tem que, como empreendedor, saber disso, sabe? Não pode ficar... A gente não pode ser vou usar um vocabulário chulo aqui, não pode ser a putinha do Instagram, sabe? Tipo assim, eu nunca tive essa preocupação. Sempre penso, cara, é conteúdo de qualidade, claro que não impede, por exemplo, de a gente buscar algumas tendências, desde que não fuja da nossa... Né, essência. Da essência, exatamente, entendeu? Porque coisas que a gente tem que entender também e jogar o jogo dessa sobre aquele lance de não fazer só o que a gente gosta, fazer o que tem que ser feito, né? Daí é coisas que fazem parte do jogo, mas, né, desde que tu não te corrompa, né? Então não vai ficar, eu não gosto de fazer dancinha, não, faz dancinha. Mas, cara, uma coisa divertida, é legal falar, então, pô, de repente pega uma fala divertida e tal, e pra pegar um gancho bom agora, eu falei, cara, olha só, todo mundo tem que ter um podcast. Eu acho que tu tem que começar a pensar nisso, inclusive, aí. O Câmera 4 tá aí, né, pra gravação de podcast, né, diretor? Sim, quem sabe, né, um projeto futuro. Porque olha só, por que eu digo isso? Não é nem só pra vender o peixe aqui, porque olha só quanto mais tranquilo é a gente gerar o conteúdo dessa forma e depois escolher os momentos que tu achou bacana pra usar nas tuas redes sociais. É muito mais fácil do que ter que fazer um vídeo lá, programadinho, agora eu vou falar sobre não sei o que, sabe? Então, assim... Isso aqui eu acredito, isso aqui é uma verdade minha que eu vivo isso aqui de coração, assim, eu quero que mais pessoas façam podcast, porque ele é um meio para qualquer negócio, para terapia, para um dentista, para um advogado, todo mundo tem a possibilidade de, através disso aqui, comunicar de uma forma muito mais verdadeira com a sua audiência, entende? Olha só, quando a gente está falando aqui tudo, a gente está falando com o coração, por mais que a gente fale da técnica, do trabalho, de como surgiu, do que se faz, então é diferente, assim, eu acredito que só quem tá nessa mesa entende isso. Então, além do online, o offline é muito forte. Tipo, eu crio muitas parcerias, muitas pessoas viram clientes do estúdio, ou a gente daqui a pouco, por exemplo, organiza eventos também de empreendedorismo, daqui a pouco vai num evento meu, começa indo no evento como convidado, daqui a pouco tá palestrando, a gente faz essas conexões aí, porque o offline ele é muito forte. Então, as sugestões que quis fazer esse recorte agora, porque, cara, pra ti que é empreendedor, não esqueça que nada supera esse olho no olho, nada supera essa verdade que a gente tem com as coisas, né? Então não fica presa só a viver de aparência, mesmo que entenda que a aparência também é importante, e quando eu falo disso, envolve várias coisas. Por exemplo, quando a gente está disposto a... Ontem eu estava aqui, acho que ontem eu gravei de touca, e hoje eu estou aqui arrumadinho, então assim, sabe que a imagem que tu quer passar, ela é tua. Só que algumas coisas, sabe, se eu tiver assim, vamos enxergar assim. Se eu tiver assado, vamos enxergar assado. Então saiba pagar o preço, sabe? Eu acho que eu queria falar isso porque o empreendedor hoje, a gente falou que é tudo muito mastigado e não está disposto a pagar o preço. Empreendedor que realmente quer crescer, que acredita no que faz, não que está fazendo só porque, isso dá dinheiro. Às vezes o cara, vou fazer tal coisa porque dá dinheiro. Dinheiro dá, cara, tem muitas formas de ganhar dinheiro. Só que o que vai... Dá não, a gente faz dinheiro. Mas... o que faz sentido pra ti, cara? Porque vai chegar um momento que não vai, só o dinheiro não vai ser o suficiente pra te se manter naquilo ali, entendeu? Tu vai ter que ter aquela verdade, vai ter que estar feliz fazendo, porque senão a gente literalmente vai morrer, e vai morrer infeliz ainda, sabe? Então eu acredito que a gente tem que realmente fazer isso aí, e agora eu vou deixar tu falar das mesas aí, senão a gente perde, só vou ver se não tem ninguém, se ninguém mandou mais nada, acho que não, acho que é a mesma galera ali, tá, fechou. Não, toca a ficha aí nas mesas. Então, como é que ficou de forma consciente pra mim? Porque essa multidimensionalidade, lá desde os 3 anos de idade que eu tenho memória, né? Eu tenho uma memória incrível do filme do ET, quando eu fui assistir, eu era muito criancinha. E eu lembro, eu tenho a imagem de quando apareceu na tela, assim, eu vibrando e adorando aquilo tudo. E então sempre teve presente na minha vida. Eu só não entendia como isso se dava. Então, eu fui atrás da ciência, através da base histórica para entender isso. Em 2019, quando eu fui pra medicina, aí veio muito essa parte do corpo físico, né? Porque eu já tratava a alma, já tratava a psique humana, mas o corpo físico, a parte biológica, ela é muito importante. Porque eu sempre pergunto assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? São 3 corpos que se unem, o corpo emocional, o corpo espiritual e o físico.
Começa lá no emocional e espiritual e adoece o físico. Por quê? Porque todo mundo fez aula de ciências, todo mundo sabe que dentro das nossas células existe uma mitocôndria. Mitocôndria é a usina de energia do corpo. Então, toda doença nasce de uma mitocondriopatia. Então, quando essa energia que está condensada ali, ela começa a proliferar pelas células e adoecer as células, eu materializei, eu colapsei onda daquilo que está no meu externo, no meu campo vibracional, ressoando. E aí, já estava no 3º ano da faculdade de medicina, eu estava em casa, e aí algumas coisas estranhas acontecem comigo. Só que essas coisas estranhas começaram a ter espectadores junto para dizer assim, tipo, ó, tu não é louca, tu não vai encontrar uma explicação que tu tanto busca para ter certeza de que isso existe. E aí, eu brincava assim, né, apareceu um OVNI na minha janela, e eu brinco assim, eu chamo, são eles. E o meu ex-namorado estava comigo, ele viu aquilo, ele disse, o que é aquilo? Eu disse, são eles. E ele, tu tá brincando comigo. Eu, não, quer ver como são? Aí, eu olhei de uma janela pra outra, e eles vão aparecer ali agora. E realmente, apagou aqui, acendeu lá. Ele entrou num surtinho ali, fechou a cortina, fechou tudo, foi deitar e dormir. 3 da manhã, eu acordo, mas eu não tenho consciência disso. Sentei na cama e passei um endereço pra ele. E disse assim, me leva lá, que lá tem um portal. Ok. Ele me botou dentro do carro, me levou, eu já estava consciente. Passamos nessa rua à noite. Eu achei que era um portal energético, era pra passar na rua e voltar. Ok. Vim pra casa. 1 ano depois, exatos 1 ano depois, eu já não estava mais com esse namorado, nem falava mais com ele. Numa sexta-feira, eu recebo aí uma mensagem e os arcturianos se apresentaram para mim. Como que foi isso? Eu enxerguei eles, através da minha pineal, atrás de mim, uma luz gigantesca, azul e roxa, e eles me disseram, eu não ouvi voz, veio na minha mente, nós somos outra equipe de arcturianos. E os pleiadianos também estão aqui. Ok. E aí eles me deram algumas mensagens e tal. No outro dia de manhã, a Cláudia, que era minha mentora de Access, nós fazíamos os cursos de Access, né? E trocas de barras de Access e tal, todas as técnicas corporais, todo sábado. A Cláudia, eu tava saindo de casa pra ir pra Canoas, onde é o espaço dela, e a Cláudia me manda uma mensagem assim, amiga, hoje a gente não vai fazer troca de barras, nós vamos para a Câmara Arcturiana. Opa! Eu ouvi isso ontem. Eu peguei, coloquei o endereço no GPS, não olhei, eu já estava dirigindo, e fui. Quando eu cheguei lá, onde é que era? No local que eu tinha dado o endereço há 1 ano atrás. Quando isso acontece, eu entro num frenesi de emoção, porque eu não sou louca, então realmente isso existe. E aí eu pego, faço uma videochamada na hora, chorando, ninguém entendia, meus colegas de Access lá, chamo esse meu ex-namorado e disse pra ele, olha aqui, eu tô no portal. Ele também sem entender nada, pessoa louca, chorando no meio do negócio, mas eu tava muito emocionada, por quê? Porque eu sou aquela pessoa, sabe o São Tomé, vem pra crer? Então eu vou lá, eu metrifico, eu trago a ciência, eu trago o fato histórico, e daqui a um pouco aquilo se materializou de forma consciente e real, uma informação que eu tive no meio da noite, do nada, nunca tinha ouvido falar essas palavras. Aí eu fui, é um centro incrível, gente, no bairro Floresta, quem gosta disso vai, experiencia, são 10 minutos da sessão, eles estavam fechados porque eles foram atingidos pela enchente, estão voltando agora. Então é Projeto Patriarca, quem quiser procurar aí nas redes sociais. Só existem 2 câmaras físicas arcturianas no Brasil, aqui a outra não me lembro agora se é em BH, não lembro agora. E aí lembra que eu disse que lá com 21 anos eu fui pro Monte Shasta, que tem os cristais etéricos dos arcturianos que estão aqui nessa mesa. Eu não fazia ideia, né, gente? Eu fui saber disso agora. Eu fui pra lá, fiquei tonta, zonza, mas eu achei que era o quê? Altitude. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem os cristalzinhos. Eu achei que era alguma coisa, nunca que eu ia imaginar que já era isso lá. Fui ter consciência agora. E ali, na quarta-feira, no sábado, na quarta, eu fiz a minha iniciação. Fiz o nível 1 do Sistema de Cura Multidimensional Arcturiana. Hoje, eu dou o curso, né, que são 4 níveis, sou facilitadora do método, e aí, na primeira noite desse curso, essa mesa veio. E a professora me empoderou, ela me disse assim, Kellen, isso aqui é uma canalização, anota tudo que vem. E como ela foi a primeira, ela levou meses para realmente vir ao mundo com todos os símbolos, porque eu não entendi, eu recebia pouquinho. Já a segunda mesa, que foi a Mandala do Egito, veio tudo de uma vez só.
Eu me sentei às 1h, eu tava deitada de sábado, deitada no peito do Rodrigo, e aí ele brincava comigo que era o templo, meu templo era ali, porque várias canalizações. Eu recebia assim, deitando, quase que indo dormir, que é um estado de relaxamento do cérebro. As ondas cerebrais baixam a frequência e a gente tá mais suscetível a receber. E aí eu vou pra minha mesa e anoto tudo. Detalhe, eu sou a pessoa que desenha palitinho, até hoje, eu não sei como é, pensa como é que eu faço essas coisas. Vem. E aí, eu comecei a tomar consciência, uau, então isso está acontecendo. E aí começou a ficar cada vez mais presente na minha vida. Então, é assim. Eu quero aproveitar aqui, ó, acho que tu conhece, já vi aqui a Cacá Ceruti. Claro, ela mandou aqui, minha amigona, amada, amo de paixão. Fantásticas, que saudades, amiga. Pô, obrigado, Cacá. Cacá é uma queridona. Cacá é uma maravilhosa. Cacá também, eu falei pra ela que ela tem que começar a pensar em ter um podcast. Sim, super a ver com ela, assim. Ela trabalha com branding, né? Ela é maravilhosa. Exatamente. Querem, pra gente ir chegando pro final, eu queria aproveitar e o que tu podia fazer pra nós aí pro podcast? Aí tu falou dos negócios ali e tal, mandar uma energia pro falar cansado aqui pra gente. Vamos mandar uma energia, então. Vamos fazer uma sintonizaçãozinha, eu vou pedir aqui ajuda, ancoramento, eu vou falar com o meu coração, o que eu sinto. Então, o que eu peço para as pessoas nesse momento, né? Baixarem as suas barreiras, entrarem em conexão com o seu eu superior. Quando eu digo assim, baixarem essas barreiras, é tirarem seus julgamentos. Só recebam a energia. Porque não existe tempo e espaço, então só existe o aqui e agora. Então, mesmo que você vá assistir depois esse podcast, você vai estar recebendo essa energia também. Então, eu vou pedir para vocês imaginarem agora, fecharem os olhos, começarem uma respiração profunda e lenta. Vai fazendo aquela respiração diafragmática. Enquanto eu for falando, tu segue com essa respiração profunda e lenta e vai te conectando com teus guias, mentores espirituais, mesmo que tu não saiba, que tu não tenha acesso a essas informações ainda. E imagina no topo da tua cabeça, que é o nosso chakra coronário, entrando uma esfera de luz dourada. Ela vai entrando e vai alinhando todos os teus chakras, mesmo que tu não saiba a localização deles. Essa esfera dourada, ela contém a geometria sagrada e ela consegue limpar tudo que está bloqueado nos teus 7 corpos sutis. Ela é inteligente, ela vai escaneando, ela é a molécula, ela é a flor da vida. Então ela vai começar a fazer limpezas na estrutura do teu DNA. Lá onde tu tá com as tuas 10 fitas de DNA adormecida, para que tu passe a partir de agora a ter mais consciência e possa colocar no mundo aquilo que tu já sabe e que tu apenas esqueceu quando veio para tua missão de vida aqui na Terra. Então agora, já alinhado, purificado, tu vai imaginar uma grande flor, uma grande rosa. Ontem foi o dia da nossa amada Maria Madalena, nossa amada deusa Ísis, que são as nossas deusas supremas. Deusa Ísis, que é a deusa do Egito. Imagina então uma enorme rosa na tua frente, não importa a cor. E aí tu vai subir dentro dela e ela vai começar a te elevar para as dimensões, fazendo uma viagem. Não tem problema se tu não tá conseguindo imaginar isso. Deixa acontecer, vai recebendo a energia. E essa rosa vai te levando de 3ª para a 4ª dimensão, para a 5ª dimensão, para a 6ª dimensão. E aí tu vai subindo e vai elevando. E tu vai recebendo downloads de informações da tua equipe espiritual. 7ª dimensão, 8ª e até a dimensão que tu tiver capacidade de chegar. Sem julgamento. Tu vai recebendo essa elevação frequencial. Vai subindo de 250 para 300 Hz, para 310 Hz, 400, 500 Hz, 540 Hz. Vai elevando os teus Hz de frequência vibracional. Não importa como estava o teu estado de espírito hoje. Tu vai conseguindo acessar com forma leve esses níveis de consciência, 600 Hz,
700 Hz. E essa luz intensa dourada que estava dentro do teu corpo, agora começa a fazer parte do que tu está enxergando. 700 Hz, 800 Hz. E ela vai te trazendo uma sensação de harmonização, de paz, de alegria, de amor incondicional. E te traz a consciência do perdão, o auto-perdão, por aqueles julgamentos que a gente faz todos os dias, de não estar se achando bom o suficiente, de não conseguir dar o próximo passo porque está inseguro. O perdão a todos aqueles que merecem o perdão. E recebendo também o perdão daqueles que algum dia, de repente, tu magoou, tu chateou, mesmo sem ter consciência. Agora tu vai viver essa sensação, essa emoção de perdão, e tu vai recebendo a iluminação para 800 Hz, 900 Hz, 1000 Hz. E isso vai entrando, essa sensação pelo teu chakra cardíaco, que é bem no centro do teu peito, bem no teu coração. E isso vai te trazendo uma potência energética e trazendo o nível de consciência do alto amor, aquele amor incondicional. E a partir daí, tu começa a enviar para todas as pessoas que tu conhece e até as que tu não conhece, para todos os seres vivos do teu chakra cardíaco, uma luz, como se fosse um arco-íris, de energia para todos, porque todos somos um. E aí vai equilibrando a tua energia, vai equilibrando o teu sagrado feminino e masculino, porque todos somos 50% uma energia e outra. Vai tirando a dualidade, vai entendendo as tuas sombras e vai te reconectando. E aí agora começa a surgir as infinitas possibilidades de prosperidade plena. Imprintem isso, respirem profundo e lentamente, se despeçam do local que vocês foram, onde estão, se despeçam da equipe que apresentou para vocês e vão respirando e voltando para aqui agora. Voltando para aqui agora, para aqui agora. Podem abrir os olhos de vocês. E quando vocês acordarem, quando vocês abrirem os olhos, vocês vão trazer a consciência de forma muito sutil. Quem tiver uma aguinha, quem são minhas alunas sabe que a gente bebe uma aguinha depois, porque a gente manta essa água, a gente já não tinha mais água ali, né? Mas tem a garrafinha que tá ali perto, então tá imantada. Esfreguem seus pezinhos no chão, porque eu sei que algumas pessoas se conectam e voam, né? Para voltar aterrando seus corpinhos no aqui e agora. E assim, gente, pratiquem meditação, né? Nós aqui, os ocidentais, não temos esse hábito, a nossa mente é cada vez mais rápida. Hoje, né, ali o Instagram, são vídeos cada vez mais rápidos, 3 segundos a gente tá querendo. Então, paralisar a nossa mente, silenciar a nossa mente é algo que traz muita energia para o nosso corpo físico. A água, por que a gente manta a água, né? Várias religiões usam água benta. Por que isso? Porque o nosso corpo é 70% água. Tudo que vem para o nosso corpo físico vem através do nosso alimento. A gente é a média daquilo que a gente consome. Então, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente vive. Então, a água, nosso corpo é 70% água. Então, dando uma explicação bem simples para vocês. Masaru Emoto, que é um estudioso das moléculas e partículas da água, ele fez um experimento. Vocês colocam aí no YouTube, vocês vão achar. Ele passou 21 dias colocando num potinho palavras de alta frequência e no outro palavras de baixa frequência. E aí vocês vão ver o resultado. Porque se transformou. Então, aquilo que a gente fala todos os dias é o que vai adoecer ou libertar a nossa alma. Bom, e por isso tem que assistir o Fala Cansado, porque que a gente costuma falar coisas que são pro teu bem, né? Que são pro teu benefício. Hoje não foi diferente. Acredito que foi aí uma tarde bem interessante, bem energética mesmo, que veio para contribuir com a vida de qualquer empreendedor ou qualquer pessoa que está pensando em empreender também. Agradecer todo mundo que participou aí no ao vivo, que deixou mensagem aí. Agradecer todos os patrocinadores aí do podcast também. O Christian da Candel aí, que ajuda a impulsionar os negócios, né, através do tráfego pago. Nosso parceiro aí, que está sempre apoiando. A André Assessoria, já falei antes. Tem a Sul Ribeiro ali. Esses aí já passaram. Já foi também no Altena Garden.
a Su Ribeiro aí, que é uma parceirona nossa aí, que a gente tá sempre, né, na torcida aí, que é alguém que me inspirou muito e que hoje em dia ela vem contribuindo com o evento, sempre me dá algum toque bacana, empreende em várias áreas aí dentro, né, sempre voltado para a área da beleza, né, ela tem um produto de cosméticos, ela tem uma marca de roupa de couros e também trabalha com arquitetura, com design de interior e arquitetura de luxo. Então é uma parceirona nossa aí. E deixa eu ver, dos patrocinadores, acho que foram esses aí, acho que falei todo mundo, Câmera 4, né, obviamente, que a gente tá aqui fazendo esse conteúdo maravilhoso que a gente faz aí, cursos online, vídeo institucional, gravações com drone, então tudo quanto é tipo, a gente tá falando de espaço, né? A gente também faz gravações com drone aqui, a gente também vai para as alturas aí, e qualquer tipo de gravação, solução audiovisual, né? Tudo que for em relação a vídeo a gente faz também, e também fazemos fotografias profissionais e tudo mais aí. Então, precisando do Câmera 4 tá aí, quero te agradecer de coração, foi muito bom o papo, e dizer pra ti, cara, que tá aí, e tá cansado de repente não conseguir chegar onde tu deseja, ou para ti que tá num trabalho que hoje te deixa infeliz, que existem possibilidades, que o primeiro passo eu acho que a gente buscar se alimentar, se nutrir de coisas boas, e eu espero que o Fala Cansado ele venha fazendo isso na vida de empreendedores. Então cada programa aqui, se a gente conseguir contribuir na vida de uma pessoa que com um insight que ela tenha, um gatilho, ela possa sair do lugar que ela tá, né, deixar de ficar cansada com aquela situação e tomar pelo menos a ação, né, de fazer algo diferente através dessa conversa que a gente teve aqui, ou de tantas outras que eu tive com outros convidados, a missão vai estar cumprida, sabe? Então, eu tô muito feliz com o programa de hoje, bem satisfeito, e dizer que eu falo uma frase que eu falo todo episódio, que eu sempre saio daqui um homem melhor, um empreendedor melhor, hoje não foi diferente, e agradecer todo mundo mesmo. Hoje é terça-feira, né? Quarta-feira, amanhã, tô aqui meio-dia. Amanhã é uma novidade amanhã. Amanhã eu vou estar com Wesley Penido, que ele tem um portal alvoradense, inclusive eu participei do podcast dele lá. Tá é mesmo? Ó, então eu vou dizer pra ele falar contigo, porque ele tem um canal lá também, eu fui entrevistado no podcast dele lá. Portal Alvoradense é o portal de notícias lá, acho que bem grande no Instagram ali, e não param de crescer, né? Mantém a galera informada. Na época da enchente ele fez um trabalho muito legal. E amanhã com uma novidade aqui, porque além de receber o Wesley, que faz assim, eu quero falar com ele, amanhã eu terei uma co-host pela primeira vez aqui, que é minha amiga Jamile Marcon. Então ela vai vir aqui, eu estarei em dupla amanhã para receber o convidado. Então a gente tá meio que bolando de vez em quando ela eventos que organiza, a gente tá sempre conectado, se conecta muito às conversas, né? Entende? É uma empreendedora e ela tem a Elegance, que é uma revenda de semijoias que tem mais de 250 mulheres, né, que ela ajuda através do trabalho, que as pessoas vão lá e começam a revender semijoias, através da oportunidade que ela gera. Então, assim, tô muito feliz em ter ela aqui, né? Eu, como tô gravando de segunda a sexta, né, ela não tem todo esse tempo aí, mas a gente vai ver se uma vez por semana ela vem aqui fazer essa dobradinha comigo aí, e tô bem feliz com a oportunidade de amanhã, tô bem feliz com o papo de hoje também. Então amanhã é 12h30 aqui. E eu vou falar mais uma vez, para quem participou aí, deixou comentário e tal, não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, muito importante, para que a gente possa de fato, né, quanto mais inscritos, mais o YouTube vai entregar, né, esse conteúdo para mais pessoas conhecerem o trabalho e mais pessoas terem a oportunidade de serem beneficiadas, né, com papos que nem hoje, que foi incrível. Então, eu sou o Viegas, esse foi mais um Fala Cansado. Agora a gente dá um tchauzinho pra câmera do meio lá. Tchau, tchau, até amanhã. Esse podcast é pra você que está cansado de ser CLT. Esse podcast é pra você
que quer empreender e não sabe o que fazer. Esse podcast é pra você. Esse é o Fala Cansado.